Olá, para você que chegou aí agora, esse é o Aulão DC5, muito bem-vindo, e esse é um espaço para a gente compartilhar experiências e multiplicar ideias para levar para a sala de aula. O Aulão DC5 de hoje é sobre estratégias. Estamos aí em busca das estratégias perdidas. E vamos conversar sobre como a gente planeja estratégias. Como você seleciona estratégias para sua aula? O que você faz primeiro? Você pensa na estratégia? Você pensa em quantos alunos vão gostar dela? Você pensa na tecnologia que ela está envolvida? Você pensa no material que ela vai usar? Você pensa no conteúdo que ela vai movimentar? No que você pensa? Em busca da estratégia perdida. Hoje o nosso papo é bem esse, para que você entenda que uma estratégia dentro de qualquer aula ou dentro de qualquer trilha de aprendizagem, ela só tem sentido se ela fizer sentido para a formação efetiva de um perfil das diretrizes curriculares nacionais. Porque é para isso que os conteúdos e a metodologia têm foco. Hoje você vai começar a perceber que para selecionar uma estratégia, a gente precisa de muitas informações para saber se aquela estratégia está servindo ao propósito didático. Para isso, eu vou contar uma história para vocês. Para isso, eu trouxe aí um cronograma de uma disciplina hipotética. Na verdade, é uma disciplina de metodologia da pesquisa que eu tenho e que eu uso sempre porque metodologia da pesquisa todo mundo já fez na faculdade, não importa o seu curso. Então, fica fácil das pessoas entenderem o raciocínio em cima de metodologia da pesquisa. Se você prestar atenção na tela, você vai ver que as semanas estão programadas todas aqui e olha aqui as estratégias, tá? Eu tenho todas as estratégias aqui já programadas aula a aula. Mas percebam que cada estratégia, que é uma experiência de aprender, ela está linkada em movimentar um conteúdo através de um verbo. O conteúdo dessa semana aqui, ó, é confiabilidade das informações. Então, numa disciplina de metodologia da pesquisa, nada mais natural do que você trabalhar com os estudantes fake news, confiabilidade das fontes de informação. Você tem as semanas, semana a semana, você tem as experiências que movimentam, que treinam, que trabalham conteúdos a partir de verbos. Então note que eu não tenho como pensar numa estratégia se eu não tiver mais informações sobre a aula. Não é sobre a tecnologia e, aliás, não é nem sobre o conteúdo. Na verdade, tudo começa no verbo. E é a partir desse verbo que vai começar toda a sua narrativa de planejamento para chegar numa estratégia. Deixa eu contar essa história para você. Acompanhe aqui. Se eu pegar um semestre, as 18 a 20 semanas de um semestre, eu preciso fazer o planejamento de todo esse semestre, todas essas semanas. Se eu tenho aula uma vez por semana, então eu tenho 18 a 20 aulas. Normalmente, quando a gente trabalha lá na formação por competências, eu ensino todo mundo que você tem que pegar a timeline, a linha do tempo do seu semestre e blocar, dividir em 3 grandes blocos. Esses 3 grandes blocos servem para você não perder de vista quais são os perfis e as competências que você está formando. Porque a gente tem a tendência de mergulhar dentro da aula, do conteúdo e se perder e voltar para uma narrativa expositiva. Então a história que eu quero contar hoje para vocês, ela é bem curtinha, mas ela vai mostrar como nasce a estratégia dentro do seu cronograma. Se eu pegar essa timeline, eu preciso de 2 informações. Essa estratégia que você quer para sua aula, para o seu módulo, qual é o momento em que ela está sendo oferecida e qual é o verbo de ação didática que rege essa estratégia. A gente precisa saber o que o estudante vai fazer. Toda estratégia, ela tem que ser uma ação.
E para ser uma ação, ela precisa de um verbo. E para ela funcionar enquanto estratégia de aprendizagem, enquanto um papel ativo dentro da didática que você tem, você precisa saber qual é o verbo. Note que a gente ainda não falou de estratégia. Para definir a estratégia, nós precisamos antes saber qual é o verbo e qual é o momento dentro daqueles 3 blocos da timeline em que essa estratégia vai entrar. Porque é assim que a gente vai determinar o propósito dentro da estratégia. Portanto, eu preciso de algumas informações para chegar na estratégia certa para qualquer aula ou para qualquer tipo de trilha de aprendizagem. Essas informações estão em mapas de planejamento. Lá na Formação por Competências, a gente tem mapas de planejamento da taxonomia de Bloom, verbo a verbo. E note que esse mapa, ele reúne todas as informações necessárias e a nossa pergunta é: quais são as estratégias certas? Todos os mapas de cada verbo tem ali, aqui nesse campo, ele tem algumas sugestões de estratégias. Mas para a gente definir quais são as opções que eu vou usar desse mapa, eu preciso de mais informações. O mapa também informa sobre as competências socioemocionais, sobre os contextos educacionais, mas nesse momento, para falar de estratégia, eu preciso de 3 coisas importantes. Eu preciso da pirâmide de Bloom, dos verbos, eu preciso saber qual é o perfil para o qual eu estou formando para definir estratégia e preciso saber qual é o trecho da ementa que eu estou atendendo para formar esse perfil. Como tudo começa nos verbos, porque é o verbo que vai reger, vamos fazer a viagem e vamos entrar para os verbos. Qual o melhor caminho? Cada um vai contar a sua experiência e, obviamente, todos nós temos ótimas experiências para contar. A experiência que eu compartilho, sistematizada, dentro da oficina de formação por competências, é a que reúne 3 elementos progressivamente. Primeiro, você define a ementa para definir os perfis em formação. Depois, você pega os perfis e define quais são os contextos educacionais que esses perfis, as competências desses perfis vão estar em ação. E por último, você define dos contextos, você define os verbos. Então eu tenho um encadeamento. A ementa, ela sai a partir do perfil, o perfil precisa de contexto e o contexto chama o verbo. Então, vamos começar pela ementa. Então, era uma vez uma ementa que é a raiz de tudo e a ementa que pouco professor dá muita relevância. Eu fiz uma enquete no perfil do Instagram e foi muito legal, porque boa parte dos professores responderam que ainda estão no copia e cola. O instrumento de avaliação, ele desde 2018, ele pontua todas as práticas docentes e a redação da ementa é uma delas. Então, se você copia e cola, e a ementa que você tem descrita no documento legal não bate com as aulas que você dá, em uma avaliação de autorização ou em uma avaliação de reconhecimento, você está numa enrascada e numa saia bem justa. Só tô avisando. Então, vamos lá. Vamos pegar a ementa e vamos começar pela ementa. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, eu tenho aqui a ementa, que era do copia e cola, que vinha vindo, e quando eu peguei essa unidade curricular, essa disciplina, eu falei, pare, vamos rever tudo isso daqui e vamos ver o que ela realmente está formando. O texto dela diz o seguinte: instrumentar os estudantes do curso para leitura e interpretação de textos e produções científicas que constituem as bases dos fazeres específicos da profissão. Quer ementa mais em cima do muro do que essa? Essa não é nem uma ementa conceitual, essa é uma ementa em cima do muro. Ela fala e não diz nada, porque instrumentar pode ser um monte de coisa. Toda ementa bem redigida precisa de 3 elementos: o verbo, os contextos e o conceito dos conteúdos curriculares. Não é descrever conteúdo, é a natureza do conteúdo curricular. E aí vai nascer uma ementa que vai te ajudar
a selecionar boas estratégias para suas aulas. Porque provavelmente, se hoje você não tem muita ideia de uma boa estratégia, é porque lá na raiz a sua ementa também não está bem escrita. Bom, existem processos de sistematização e de categorização dos verbos na taxonomia de Bloom. Mas no final da história, aquela ementa em cima do muro virou essa ementa aqui, descrita em 3 períodos, um parágrafo com 3 períodos. O primeiro período, compreender como textos e produções científicas na área fundamentam as bases dos fazeres profissionais. Note que em vermelho está o verbo que vem da taxonomia de Bloom. Em verde estão os conteúdos curriculares que têm que estar sendo atendidos para aquele verbo. E em laranja estão os contextos educacionais aonde esses verbos vão colocar os conteúdos em ação. Porque isso é a definição de competência. Competência é um conteúdo curricular colocado em ação dentro de um cenário ou de um contexto específico da profissão. Isso é a definição de competência. Então, lá na ementa, eu tenho que ter esses 3 elementos. Então, o instrumentar foi dividido em 3 verbos e note que cada um tem os 3 elementos. Tem o verbo que começa a frase. E aí a frase, dependendo da sua área, às vezes o contexto fica melhor escrito se ele vier antes, às vezes o contexto fica melhor escrito se vier depois, mas note que em cada uma das sentenças que vai compor a nova ementa, eu tenho todos os elementos. Por quê? Porque eu preciso desses elementos agora para organizar e chegar, agora sim, eu estou começando a chegar perto dos critérios para poder selecionar boas estratégias. Então agora eu preciso organizar essas informações de uma maneira que eu enxergue e que eu saiba como elas se conectam entre si para que eu use a minha expertise docente para fazer as melhores opções.